um instante. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes hoje? Conseguiram se ver livres da ansiedade hoje? Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o tema ansiedade, né? Porque nós não devemos andar ansiosos por nada. Hoje o nosso tema básico, né, além da ansiedade, além da palavra do Senhor, é falar como nós buscamos a paz que excede todo o entendimento no nosso Senhor, para que nós consigamos nos ver livres dessa ansiedade, nos ver livres daquilo que nos causa ansiedade, daquilo que nos deixa inseguros com o nosso futuro, daquilo que nos deixa apreensivos, aquilo que nos deixa preocupados, né? Então, hoje nós temos aqui um relato, um testemunho, uma história, né, de uma pessoa, de uma moça, né, que nos dá um testemunho a respeito de ter buscado essa paz, né, em Jesus, buscado essa paz na sua fé, para que ela superasse todos os momentos de ansiedade na sua vida, né? O nome, como eu disse na live de ontem, né, o nome a gente não usa o nome real, né, para não expor a pessoa. Então é um nome fictício, mas é uma moça, né, que ela passou 11 anos em busca de uma resposta, né? É realmente possível a gente ter paz hoje em dia? É realmente possível a gente se encontrar em paz diante de tantos problemas, diante de tanta coisa que tenta nos tirar do sério, desde o momento em que a gente desperta até o momento em que a gente se deita, né? É possível a gente ter paz hoje em dia? Lívia, né, é o nome fictício que nós demos para essa moça. Ela foi em busca dessa resposta há 11 anos atrás. Aqui vai o que ela descobriu por esse caminho que ela trilhou, né, durante esse tempo. Aqui é um testemunho, um relato dela, né? Eu vou ler para vocês. Eu me lembro vivamente do dia que decidi que não poderia mais viver daquele jeito. Então isso partiu, né, de uma decisão dela, né, uma decisão de sair daquele momento em que ela se encontrava perdida em ansiedade, perdida nos seus problemas, perdida naquilo que a afligia, né? Ela decidiu que ela queria sair daquela situação, né? Então é mais ou menos o que a gente faz quando a gente busca o Senhor, quando a gente resolve mudar de vida, resolve enxergar a vida por uma perspectiva da palavra, uma perspectiva de fé, né? Então ela tomou essa decisão. Lá estava eu, uma seguidora de Cristo, então ela era uma crente já, né? Completamente devotada, reagindo à vida praticamente como uma pessoa qualquer, né? Ou seja, vivendo um dia depois do outro, fazendo as suas orações, fazendo o seu devocional, fazendo o seu secreto, né? Se dedicando à fé, né? Eu vivia com medo e preocupada, apesar de saber que não deveria estar assim. Constantemente lia na palavra de Deus sobre não ter medo e não ficar ansiosa com nada, que é a passagem que nós usamos de referência, né, para essa série, né? Mas isso parecia impossível, né? Ela relata aqui. Deus tem muito a dizer na Bíblia sobre medo e seu antídoto, que é a paz. Em uma ocasião, Jesus e seus discípulos estavam em um barco, cruzando o mar da Galileia, quando uma tempestade furiosa ameaçou afundá-los. Todos lutavam para permanecer na superfície. E o que Jesus estava fazendo? Sem ler, eu já vou lembrar. Jesus estava dormindo. Isso, dormindo, bem no meio da tempestade. É o que ela escreve aqui. Os discípulos perguntaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou e repreendeu a tempestade,
e tudo ficou calmo. Então ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esse texto foi tirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 40, na versão internacional, nova versão internacional, NVI. Isso resumia muito bem as conversas que estava tendo com Deus. Então ela está aqui relatando que essa passagem resumia exatamente as conversas que ela estava tendo com Deus nos seus devocionais, diariamente, né? Ela encontrava muita coisa na palavra, mas ela tinha medo ainda. Ela ainda tinha uma fé pequena. Ela ainda tinha pouca fé. Eu podia sentir que ele estava me perguntando o porquê de estar com medo. E eu respondia: não é óbvio? Veja minhas circunstâncias. Quem não ficaria com medo? Na minha busca por paz, várias coisas se tornaram cristalinas. 1. As minhas circunstâncias estavam determinando o meu nível de paz. Ou seja, as circunstâncias em que ela vivia determinavam o nível de paz que ela estava vivendo, ou seja, quase nenhuma. Ela estava cheia de ansiedade, cheia de tensão e não conseguia ter paz, porque ela se deixava levar, se dominar pelas circunstâncias. Se as circunstâncias da vida fossem apenas boas, então eu estava em paz. Se as tempestades estivessem me rondando, ficava estressada, ansiosa e cansada todo o tempo, exausta emocionalmente. Quantos de vocês já se sentiram assim? Eu me senti várias vezes. Várias vezes eu me senti estressado, ansioso e cansado o tempo todo. E no final das contas, quando chegava um fim do meu dia, eu me sentia exausto emocionalmente, assim como ela relata. Por quê? Porque você se desgasta emocionalmente, você se consome com toda aquela ansiedade, com todo aquele nervosismo, com toda aquela tensão que você se deixa dominar. Aí ela relata aqui: eu estava como os discípulos na tempestade, estava com medo da tempestade, ferida e confusa porque achava que Deus não se importava. Mas Jesus me trouxe para o próximo tópico, que é o segundo tópico que ela relata aqui. Jesus estava tentando me ensinar que ter paz é possível, não importa a tempestade. Você se identifica com essa batalha? Não é fácil não, né? Ela relata, ela coloca essas perguntas aqui para você. Por quê? Porque essas são as batalhas de toda pessoa que se deixa dominar pela ansiedade, pelas circunstâncias do dia e da vida. São as pessoas que a gente diz que ainda não estão firmes totalmente na fé. A Bíblia diz, com essa passagem aí, Jesus fala com eles: homens de pouca fé. Na verdade, de pouca fé porque ele está incentivando que eles tenham mais fé. Na verdade, você pode ter uma grande fé, mas ainda assim, se você se deixa levar por essas circunstâncias, se essas coisas ainda te deixam desnorteado, te deixam ansioso ou ansiosa, é porque a sua fé ainda não está onde precisa estar, no nível em que precisa estar. Então nós precisamos trabalhar essa fé no Senhor, essa paixão, essa entrega total nos braços do Senhor, para que o Senhor cuide de você, para que o Senhor guie os seus caminhos, para que o Senhor lute por você, para que Ele seja aquele que vai na frente dos exércitos, aquele que luta e vence todas as batalhas por você. Aí ela coloca aqui: eu ainda estava lutando para entender como Jesus poderia esperar que eu experimentasse paz na tempestade, imaginando se ele realmente se importava quando fiz outra descoberta. Quando ela estava se questionando ainda se Deus se importava, se Jesus se importava com ela, ela fez mais uma descoberta, a terceira. As tempestades revelaram meu nível de confiança. Paz não significa que tudo está indo bem em sua vida. Significa estar em paz quando as tempestades estão sacudindo a sua vida.
que ela está dizendo? Que não quer dizer que a sua vida vai ser perfeita sempre, mas mesmo que ela seja sacudida, você permanece em paz. Esse é o significado de confiar no Senhor, de ter fé no Senhor. Eu não tinha aprendido a confiar em Deus, a encontrar paz mesmo naquelas tempestades. Você já chegou nesse nível? Eu já cheguei nesse nível. De me questionar, de achar que tudo estava perdido, que Deus não ligava para mim. Eu sou batizado há quase 16 anos. E eu me perdi, né? 1 ano e pouco depois do meu batismo eu me perdi. Exatamente desse jeito aí. Me perdi, foi o momento onde eu, por ansiedade, por depressão, por insegurança e por falta de fé, eu me perdi achando que Deus não estava olhando para mim, que Deus não estava cuidando de mim. E me entreguei à depressão, à ansiedade, tomei medicamento por muito tempo, até que o Senhor foi me moldando e me trazendo de volta. Era óbvio que eu tinha que amadurecer, mas estou aprendendo que o caminho até a paz se encontra em confiarmos e fixarmos nossos pensamentos naquele que nunca se desestabiliza com as tempestades. Jesus. Jesus nunca se desestabiliza com tempestade nenhuma. Jesus domina qualquer tempestade. Jesus vence qualquer guerra por você. Isso não acontece da noite para o dia, mas pouco a pouco, mais paz e descanso rejuvenescem minha alma cansada e fatigada. Aí ela assina essa carta. O que ela está dizendo? Ela está dizendo exatamente a mesma coisa que eu relatei para vocês a respeito da minha própria vida, da minha própria situação, quando eu vivia ansioso, quando eu vivia depressivo, quando eu estava escravo de medicamentos, escravo da minha própria mente, da minha própria insegurança, da minha própria falta de fé. Aqui ela relata que ela foi passo a passo, pouco a pouco, adquirindo mais paz e descanso que rejuvenesceram a alma dela, que já estava cansada e fatigada. O nosso texto base para a nossa série é Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Aqui eu coloco sempre a NVI para ficar mais acessível para vocês. A não ser quando eu faço alguma série onde eu dou um estudo mais aprofundado ou falo muito do Antigo Testamento, aí eu gosto de utilizar uma linguagem mais rebuscada. Aí eu uso a ARA ou a ARC, ou eu uso a própria King James, que é a que eu mais gosto, que para mim é a mais fiel ao original. Mas a NVI ela é melhor para o entendimento das pessoas, de hoje, para a linguagem de hoje. Então eu procuro usar ela aqui nas nossas lives. Então, voltando à nossa passagem, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sempre que você andar ansioso, voltem-se para esse texto e não andem ansioso por coisa alguma ou ansiosa por coisa alguma. Façam suas orações e suas súplicas com ação de graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, agradecendo ao Senhor por mais um dia de trabalho, agradecendo ao Senhor por te livrar de todas essas suas inseguranças e te trazer seguro para a sua casa, para o seu lar. E com essas ações de graça, de agradecimento, apresentem os seus pedidos a Ele. Apresentem as suas necessidades a Ele. Ele já conhece todas, porque Ele conhece o nosso coração.
mas Ele gosta de ouvir, porque Ele gosta de ter intimidade com você, Ele gosta de conversar com você. Vá para o secreto, né? Ore a Ele em secreto, e em secreto Ele ouvirá os seus pedidos e os atenderá. Sozinhos, nós estamos sem esperança na luta contra essa ansiedade. Mas com Jesus, com Deus, nossa esperança cresce, ela se restabelece, ela se revigora. A nossa fé, a nossa esperança no Senhor, a nossa entrega da nossa vida ao Senhor, ela se revigora. Em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41 na NVI, nós temos esse texto completo, onde Jesus acalma a tempestade, onde Jesus faz a tempestade se acalmar e ele questiona a fé dos seus discípulos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. As ondas batiam e iam enchendo o barco de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completamente bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não acreditavam que era o Filho de Deus, o Verbo se feito carne, o Deus vivo. Mas eles iriam testemunhar sobre todos os feitos e sobre o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro para nos salvar. No Antigo Testamento, em Josué, capítulo 1, versículo 9, também pela NVI, nós temos uma passagem, onde mostra exatamente um chamado dizendo que você deve ter fé no Senhor, assim como nesses anteriores, como na passagem que a gente usa aí de Filipenses, em Josué também tem uma passagem ressaltando essa necessidade de fé. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa do Senhor, desde o início dos tempos, lá em Josué ainda. Deus diz que aos seus não cabe desanimar e nem se apavorar, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Basta você confiar, basta você ter fé, assim como Ele nos ordenou, que nós sejamos fortes e corajosos. Também no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 26, versículo 3, nós temos uma passagem dizendo sobre a fé, sobre a perseverança no Senhor, para que a gente tenha essa paz que excede todo entendimento. Então, Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aqui ele está dizendo que o Senhor guarda em perfeita paz todo aquele que está firme no seu propósito, na sua fé, porque confia no Senhor. Desde Isaías, desde o Antigo Testamento. Essas promessas de Deus, elas permeiam toda a Bíblia. Deus sempre diz que Ele protege
e que Ele guarda e que Ele dá paz àqueles que creem nele, àqueles que confiam nele, àqueles que colocam toda a sua esperança nele. O Senhor nos mostra até aqui que a fé é a nossa confiança em toda a bonança e paz que emana do Senhor. Meus irmãos, esse texto de hoje foi exatamente para mostrar a vocês que essa paz que a gente busca, Deus nos promete, Ele promete a todos os seus filhos, desde o Antigo Testamento, desde antes de Jesus. Ele promete essa paz a todos que creem nele, a todos que o seguem, a todos que confiam nele. Então, meu irmão, minha irmã, creia no Senhor. Entregue-se de coração, de corpo e alma ao Senhor. Deixe que Ele conduza a sua vida, deixe que Ele cuide de todas as suas aflições, de toda a sua ansiedade, de tudo que vai acontecer no seu dia. Descanse o seu dia no Senhor. Quando despertar, faça uma oração. Senhor, eu agradeço pela minha noite, agradeço pelo meu dia, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Eu sei que o Senhor tem um dia maravilhoso para mim, então eu já lhe agradeço por tudo que vai acontecer no meu dia. Em nome de Jesus, eu lhe peço também que me livre de todo o mal. Faça uma oração simples assim. Se você não quiser falar desse jeito, fala de qualquer jeito, o jeito que você achar melhor. Deus quer ouvir você falando do seu coração. Tipo assim: papaizinho querido, obrigado, essa noite foi tão boa, eu dormi tão bem. Abençoa também o meu dia. Eu creio que o Senhor já abençoou o meu dia. Cuida de mim, me leva em teus braços, me protege de todo mal. Conversa com Ele do jeito que você achar melhor. Se você o trata como um amigo que Ele é, né? Fale: meu amigo, ande comigo por esse dia, assim como andou nessa noite. Cuide de cada passo que eu der para que eu não erre. Me guarde de qualquer coisa que me desvie do caminho, me guarde de qualquer coisa que me aflige e me traga insegurança de volta para o meu lar. São orações semelhantes. Você pode fazer no início do seu dia, eu faço sempre. E quando eu volto para casa, eu faço o meu momento com o Senhor, o meu secreto. Ultimamente eu saio do meu quarto, venho para a sala trabalhar, da sala eu volto para o meu quarto e faço orações, né? No fim do meu dia, na viração do dia. E à noite eu estou sempre aqui com vocês, né? Compartilhando a palavra, né? Transmitindo a vocês aquilo que o Espírito Santo me dá, né? Para que vocês também tenham o Espírito Santo com vocês todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, muito obrigado por mais esse momento de comunhão com a palavra do Senhor, né? De momento de comunhão com a nossa história de vida, que eu acredito que ela tenha alguma coisa em comum com a história de vida da maioria de vocês, porque hoje em dia todos nós já passamos por momentos de ansiedade, por momentos de aflição. Então aqui, além dos textos que a gente tem compartilhado, eu compartilho com vocês também as coisas que eu já passei, né? E compartilho com vocês o que esses textos, esses testemunhos trouxeram para nós, e compartilho com vocês o que aconteceu também comigo, né? No decorrer da minha vida, nessa transformação, né? Eu espero sinceramente que o Senhor Jesus abençoe a noite de vocês com um sono tranquilo, um sonho reparador, um sonho rejuvenescedor, um sono de sonhos, de visões e revelações sobre tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.
Eu espero também que Ele abençoe não só a sua noite, mas o seu dia, amanhã, o seu despertar e o restante da sua semana, em nome de Jesus. Uma boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja no lar de cada um de vocês. Amém? Boa noite.